recebe o simulado 6. Para quem chegou depois no projeto, gente, para quem entrou depois, entenda que esse projeto ele é cíclico, né? Por que ele é cíclico? Porque toda hora voltam os mesmos assuntos, né? Então, é só pegar as aulas anteriores, estão todas no YouTube, reassistir. Se não quiser assistir a aula em vídeo porque perde muito tempo, pegue os PDFs, que já ajuda pra caramba, tá? No PDF tem tudo resolvido, todos os simulados estão disponíveis lá no Classroom, tá? E hoje você vai receber no final da aula o 6º simulado da série, tá bom? Ó, depois quem quiser, né? A Duda já pediu, quem quiser, tá? É só me mandar mensagem no privado que eu mando mais 4 simulados inéditos com padrão de resposta. Mas aí a prova está chegando, a gente não vai ter tempo de corrigir. Óbvio que eu vou enviar isso com antecedência para que você possa ter dúvidas, né? A gente só não vai ter aula de correção, mas vou mandar aí 4 simulados além desses 6. E vai ter aula de véspera, e já já eu comento com vocês. Bom, mas sem perda de tempo, a gente está chegando aí no nosso maratona aula 10. Aula 10 de um total de 12 que já viraram 13, tá bom? Possivelmente vai virar 14. Se liga, a gente vai continuar no simulado 4, que a gente ontem parou. Eu queria muito ter corrigido essa questão, que eu discuti avidamente com a Lívia, discuti também com a Arielle. Olha, é uma questão que pega muita gente pelo pé. Por quê? Equilíbrio químico não é um assunto top na UERJ, assim, cai pra caramba, mas também não é tamanduá. Fica ali na cobrança, olha a Júlia chegando, fica aí na cobrança média, né? Aí o aluno vai, faz uma questãozinha de equilíbrio aqui, outra ali, estuda isso na segunda série do ensino médio e esquece como é que se monta aquela tabelinha auxiliar de cálculo de constante de equilíbrio. Tem vezes que só dá para calcular a constante de equilíbrio com essa tabela auxiliar. E adivinha, essa tabela tem que ir no desenvolvimento. Então, vamos ler a questão 7 do simulado 4. Uma amostra pura de óxido nítrico foi inserida num reator fechado com 1 litro de capacidade até a pressão interna de 4 atmosferas. Se liga, galera, se eu inserir essa amostra e só tem ela, essa pressão aqui não é só a pressão do reator, é a pressão de gás que você tem ali no início. Isso é muito importante, tá? Quando o reator tem a mistura de gases, a pressão de cada gás se chama pressão parcial. Mas nesse caso aí só tem esse gás. Então essa é a pressão desse gás. Tá? O equilíbrio químico foi atingido. Cara, esse é um conceito muito importante. O equilíbrio químico foi atingido significa, à luz da estequiometria, que a reação química acabou. Mas, na verdade, ela não acabou. Ela está reagindo e desreagindo com a mesma velocidade. Me permita essa palavra, desreagindo, ok? Quando a decomposição desse óxido alcançou 80% de rendimento a 400 Kelvin, segundo a seguinte reação. Está aí uma reação termoquímica de decomposição do óxido nítrico, ΔH menos 90. Calcule a quantidade de calor em quilojoules liberada por essa reação. E outra pergunta. Olha, me assustei demais com a quantidade de alunos que não conseguiram fazer essa primeira pergunta aqui, porque acharam que ela fosse rebuscada. Espera aí que a Stephanie está chegando. Não tem nada demais essa primeira pergunta aí, ó. Calcule a quantidade de calor, já está quase aqui calculado, ó. Menos 90. Aliás, quando o texto fala que essa quantidade é liberada, eu confirmo essa informação para você. Galerinha, ΔH negativo significa processos exotérmicos, processos que liberam calor. Isso é o básico da termoquímica. Então, essa reação é exotérmica, ok? Vai liberar 90. Só que o gabarito não é tão trivial, não. Presta atenção que talvez você não tivesse pensado nisso. Esta reação, presta atenção, ela liberaria 90 quilojoules se ela fosse 100% de rendimento. Teve muita gente aí que ficou pensando, eu vou ter que fazer o PV igual a NRT. Galera, presta atenção. Essa reação liberaria 90 quilojoules para essa quantidade aqui. Agora, olha que interessante. Eu tenho aqui 1 litro de capacidade, eu tenho 4 ATM, eu tenho todas as condições bonitinhas, eu tenho até a temperatura. Então, vamos lá. Se eu tenho a pressão do reator, pelo menos inicial, o volume, né, desse reator e a temperatura desse reator, eu já sei o número de mols que tem. E aí, uma pequena estequiometria, você consegue resolver, né, a quantidade aí.
Tá? O PV igual a NRT é só para calcular o número de mols. Mas como, mestre? Esse 90 kJ não está por mol. Toda vez que tiver escrito assim, ó, 90 kJ e não tiver por mol, não tiver nada do lado, você vai condicionar a quantidade estequiométrica. Então, a primeira coisa que a gente pega aqui já no rascunho é que cada 2 mols de NO liberam, agora olha a pegadinha, liberariam, tá? 90 quilojoules caso reagisse totalmente. Como foi 80%, vai ser 80% de 90 quilojoules. Tá bom? Então, essa é a primeira regra de 3 que a gente vai fazer. 80% de 90, né? Já não vai dar aí 90 quilojoules, vai dar 72 quilojoules, ok? Então, 2 mols de NO libera 72 quilojoules. Quanto de NO eu tenho? PV igual a NRT. Deixa eu até começar pelo PV igual a NRT, para a gente depois fazer a regra de 3 na ordem, tá? PV igual a NRT, porque eu tenho todas as informações ali em cima. A Lívia, quando me perguntou, né? Eu falei, olha, Lívia, esse PV igual a NRT, ele é muito simples. Ele não é um PV igual a NRT para todos os gases, é só para o gás NO. Por que é só para o gás NO? Porque só tem ele no reator. Olha lá, uma amostra pura de óxido nítrico. Então, vamos lá. Pressão já está em atm, 4. Volume do reator já está em litro, 1. Número de mol R, N. R vale 0,082. E atenção, na temperatura você não pode botar 400. Tem que ser 400 mais 273. 673. Aqui dá para dar uma simplificada, para você não ficar com a conta muito grande, que é, pode cortar o 4 com 0,82. Não, se bem que aqui vai simplificar por 2, né? Enfim, vai ter que cair dentro, tá? 2, ficou aqui 2, e aqui ficou 0,041. Vai ter que cair dentro dessa conta, não tem jeito, tá bom? E a gente vai achar o número de mols. 2 é igual a N vezes 0,041 vezes 673. Galera, vou colar aqui o gabarito para ir rápido, tá? Porque eu não quero perder tempo com essa parte, que é a parte fácil. Eu quero perder tempo com a parte de equilíbrio químico, que muita gente esquece. Então, ficou assim, ó. 2 divididos por temperatura é 400, já está em Kelvin. Oh, por isso que está dando estranho. Obrigado, Léo. Acabei de ver tua mensagem aqui. Obrigado, Léo. Eu li Celsius ali, já está em Kelvin. Olha eu capotando aí. 400. Então, a conta vai ficar mais fácil que a gente imaginava. Aquele 4 vai cortar totalmente. Bem que eu estava achando estranha essa conta. Pô. Eu não costumo fazer conta estranha, né? Vamos cortar esse 4 direto com 400. Oh, vai ficar bem melhor. 4 cortado com 400 vai sobrar 100. E aí, a única conta que vai ficar vai ser 100N igual, que ficou 100, 100 vezes 0,082 vai dar 8,2N igual a 1. 8,2N igual a 1. Essa é a conta chata. 1 sobre 8,2. Vou fazer aqui rapidinho para ir rápido. Vou aproximar, tá? 0,122. Essa é a quantidade de mol que eu tenho da substância NO no processo, tá bom? Nesse reator que eu coloquei ele para reagir. E aí eu posso calcular o ΔH numa boa. Como? Aquela regra de 3 que eu já te falei, ó. 2 mols de NO liberam. Cuidado, galera. Essa reação exotérmica, que não está aqui por mol, está só em quilojoule, seria 90 kJ liberado se a reação fosse 100%. Como ela é 80% de rendimento, opa, spoiler, como ela é 80% de rendimento, vai ter um percentual aqui para a gente colocar. Ó. Muita gente não sabia, me questionou lá nas dúvidas, pô, mas rendimento também interfere no calor? Sim. Vamos lá, o teu carro libera calor. Se o rendimento do motor do teu carro cai, o calor liberado também cai. Ok? Então, rendimento não é só para substância, não. Também é para calor liberado, também é para calor consumido. 80% de 90 são 72 quilojoules. Continha feita, depois eu boto no caderno de resposta. 2 está para 72, assim como 0,122 mol
está para X e essa vai ser a quantidade de calor liberada, tá bom? Rapidinho aqui, ó, vezes. Pronto, 4,39. Isso é a quantidade aproximada, tá? 4,39. Gente, toda a UERJ, às vezes, trabalha com conta aproximada. Toda conta aproximada, o padrão da UERJ é o seguinte, até 2 casas decimais o cara pode errar. Mais do que isso, fica lucro. Por exemplo, se você botar ali 4,4, ok. Agora, se você chegar ali e botar 5, aí não. Ou 4 apenas, aí não. Então, 4,39, pela aproximação aqui, está um bom número. Ah, eu botei 4,3, ok. 4,4, ok. 4,5, aí já perde gaivotinha, porque você aproximou de um jeito errado. 4,39 quilojoules é a quantidade de calor liberada. Essa questão é grande. Tá bom? Então, o que rolou aqui? Vamos lá. Uma termoquímica, um estudo dos gases, né? PV com NRT, mais uma termoquímica básica, tá? Também é para calcular a constante de equilíbrio em função das pressões parciais. Talvez, ó, eu tenho esse I aqui para calcular de novo. Talvez essa seja a questão mais demorada desse simulado. Como é que eu vou calcular a constante de equilíbrio em função das pressões parciais dos gases? Bom, primeira coisa, o que é isso? Vamos à nossa mini aula aí, galera. Constante de equilíbrio recebe o símbolo K. A constante de equilíbrio mais famosa que tem é Kc, que a gente já usou até no simulado anterior. Mas nessa questão aqui, a gente não vai calcular Kc. A gente vai calcular Kp, constante em função das pressões parciais. Então, esse símbolo aí, Kp, é um símbolo para, sigla para constante de equilíbrio em função das pressões parciais dos gases. Matéria nova? Não. Como qualquer constante de equilíbrio, você calcula essa expressão fazendo a razão entre a concentração dos produtos e a concentração dos reagentes. Tá bom? Opa, aqui é Kp, então não é mais concentração, é pressão. Galera, essa é a única diferença entre Kc e Kp. Na verdade, tem uma diferença substancial aí. Pressão só existe para gases. Então, vai ser a pressão do gás NO2, pressão parcial do gás O2 e a pressão parcial do óxido nítrico ao quadrado. Quem está olhando para essa expressão está pensando assim, mestre, igual Kc, só que no Kc eu coloco concentração e no Kp eu coloco pressão. Mais ou menos, eu ainda tenho um detalhe para falar. Kp é só para gases. Então, se tivesse alguma espécie aí que não fosse gasosa, não entraria na expressão de Kp. Olha que isso aconteceu no último exame discursivo da UERJ. Em 2020, a UERJ botou a sublimação da naftalina. E aí tinha naftalina sólida e naftalina gasosa em equilíbrio. É só a naftalina gasosa que entra na expressão de equilíbrio. Mas espera aí, o cálculo agora é direto? Não, não é direto. Porque se é constante de equilíbrio, essas pressões elas devem estar no equilíbrio. E eu não tenho essas pressões no equilíbrio. Aliás, eu só tenho uma pressão, que é 4 atm de NO, e não é no equilíbrio, é no início. Toda vez que você tiver que calcular constante de equilíbrio e você não tiver as condições das espécies no equilíbrio, você tem que fazer essa tabelinha auxiliar. Só que repare, alô galera, alô Stephanie que chegou depois, é assim mesmo, isso aqui é rascunho. Repare que meu rascunho já esgotou. O que eu vou fazer? Eu vou lá para o meu caderno de resposta para fazer esse cálculo. Lembra que ainda tem uma quarta pergunta, na verdade uma terceira pergunta, que é aponte duas perturbações capazes de aumentar a concentração das moléculas apolares desta reação. E aí é o princípio de Le Chatelier. Então, vamos lá. O que eu vou fazer lá no meu caderno de resposta? Deixa eu ver como é que eu posso otimizar isso aqui. Eu vou pegar uma parada aqui bem legal aqui para você entender. Eu vou copiar e colar isso aqui para não perder tempo, porque eu já gastei bastante espaço aqui para fazer o PV do NRT e esse cálculo aqui. Pronto. Já está bonito. Aí, é isso que eu queria. Pronto. Vou lá no caderno de resposta e vou colar isso aqui. Vou colar até menor, bonito, e vou tirar um pedaço aí que tá me atrapalhando. Pronto. Vou apagar aqui esse pedaço. Pronto. Isso aqui não me interessa. Ficou faltando um pedaço, né? Que é o X. Vou lá copiar o X também. Só para a gente não perder tempo, gente.
X deu quanto? X deu quanto? Posso fazer aqui. 4,39 quilojoules liberados. Pronto. 4,39 quilojoules. Esse é o X da questão. 4,39. Espera aí que aqui ainda ficou com uma sombrinha. Pronto. Galera, olha quanta coisa. Você já tem spoiler aí. Quanta coisa tem nessa questão, né? Essa é a parte de gases e uma certa estequiometria ligada à termoquímica. A parte do equilíbrio você vai ter que fazer assim, ó. 2GNO, representar o equilíbrio todo de novo, dando N2 mais O2, e construir a famosa tabelinha do IREC. Olha, galera, já fizemos aqui no Maratona uma questão de equilíbrio químico, mas que não tinha essa tabelinha. Essa é a primeira vez que a gente tem que fazer essa tabela no Maratona. Quem está chegando agora no Maratona, sortudo, hein? Você vai fazer uma tabelinha com 3 linhas, e nesse caso aqui, como são 3 espécies, com 3 colunas. Vai colocar aqui a condição inicial, vou chamar de início, vai colocar aqui o que reagiu, vou chamar de reação, e vai colocar no final quando atingiu o equilíbrio, ok? E já que é para calcular Kp, ou melhor, pediu para calcular a constante em função das pressões, eu vou preencher isso aqui tudo em ATM, ok? Então vamos lá. Quantos ATM de NO eu tenho no início do processo? Olha lá, voltando para o texto. Está escrito que foi inserido no reator 4 atmosferas. Se só tem NO, essa é a pressão parcial dele. Pode meter 4 aqui, ó, no início. Agora, cuidado. 4 no início. Peraí, que tá sem canetinha. Aí. 4 no início. Se não foi colocado nem nitrogênio nem oxigênio, a pressão deles no início é 0. Presta atenção. Início, reação e equilíbrio. O tempo está correndo para baixo. Lembra que eu falei que essa reação teve 80% de rendimento? Está escrito lá no texto. Se a reação teve 80% de rendimento, esses 4 ATM que tinham de NO só reagiu 80% dele. Quer dizer, só bastante coisa. 80% de 4 é 3,2. Já estou indo para a conta rápida. Presta atenção. Para calcular a constante de equilíbrio utilizando a unidade ATM, eu tenho que ter as concentrações no equilíbrio. Então, esta coluninha aqui, ou melhor, esta lacuna, esta célula, essas 3 células em azul, matam a questão. E é por isso que eu estou fazendo essa tabela auxiliar. Tem que ir na prova. Olha aqui como é que eu vou terminar de preencher essa tabela. Toda vez que você preencher essa tabelinha do IREC, você tem que prestar atenção no balanceamento da reação, porque é ele quem vai ditar quais são as condições estequiométricas. Está escrito que cada 2 mol de NO produz 1 de N2 e 1 de O2. Gente, vou meter até um asterisco aqui para você não esquecer. A linha chamada reação se chama reação porque segue o balanceamento. Então, vem comigo, de cabeça, gente. Não tem tempo de fazer regra de 3 aqui, ó. 2 para 1, 3,2, 1,6. De novo, 1 para 1, 1,6, 1,6. Mas, mestre, o balanceamento é em mol, você está botando ATM. Gente, as condições do experimento são as mesmas, temperatura e volume constante. Então, quando muda o número de mols, muda a pressão. Toda a linha do equilíbrio químico chamada reação tem que seguir o balanceamento da reação. As outras linhas não. Repare que a primeira linha, 400, tá vendo, Arielle? Não seguiu balanceamento nenhum. E essas setinhas em preto, mestre, posso deixar na hora da prova? Pode. Inclusive, na hora que eu corrigir a sua prova, eu vou falar. Esse aí é do QPM. Olha lá. 4 menos 3,2 sobrou no equilíbrio 0,8 de NO. 0 mais 1,6, 1,6 ATM de pressão parcial. Idem aqui, 1,6. E agora eu posso, né? Parece mágica, mas não é. Tem que ir isso na prova, calcular a constante em função das pressões parciais. Lembrando que é sempre produto sobre reagentes, hein? Eu tenho certeza que você já estudou equilíbrio químico no colégio. Talvez teu professor da escola e do cursinho não tenha falado tanto de Kp quanto de Kc. Tá bom? Mas o fato, o fenômeno é o mesmo. Essa tabelinha do IREC também serve para Kc. Tá? Só um aviso. Por que eu subtraio
no reagente e somo no produto. Óbvio, né? Reagente é consumido. Você começa com 4, você não ganha 3,2, você reage 3,2 e sobra 0,8. Já produto, não tem como subtrair, né? Você começa com 0 e subtrai 1,6, você começa com 0 até M, ganha 1,6 e vai a 1,6. Aqui chegou o momento da matemática e eu fiquei muito curioso para ver como é que vocês resolveram matematicamente essa conta final. Cara, e teve gente que deu uma volta, tipo, 1,6 vezes 1,6. Gente, 1,6 vezes 1,6, constante de equilíbrio é sempre produto, tá? Nada de somar. Um número vezes o outro, se os números forem iguais, é 1,6 ao quadrado. E aí você pode botar tudo ao quadrado. Pelo amor de Deus, não é para cortar o quadrado. Mas você faz a conta, que eu chamo de conta por dentro. Aqui. Quanto é 1,6 dividido por 0,8? 2. E aí esse 2 vai ficar ao quadrado, dando um Kp igual a 4. Esse é o gabarito da questão que pede Kp. Ah, e Kp não tem unidade. Vou meter um X aqui, ó. É adimensionário. E a questão não acabou, porque agora vem a parte do princípio de Le Chatelier. Cite, ou melhor, indique, deixa eu ver se o comando foi indique, peraí. Aponte duas perturbações capazes de aumentar as concentrações das moléculas apolares dessa reação. Tem um Q aqui, né, de ligações intermoleculares. Quem são as moléculas apolares? Ai, meu Deus, eu vou ter que desenhar a estrutura? Nem precisa, né, gente? N2 é N ligado a N. O2 é O ligado a O. Pô, não precisa nem explicar muito. Essas são as moléculas que não têm polos. As moléculas apolares. Só toma cuidado que quando a UERJ cobra o princípio de Le Chatelier, além de você saber o princípio, tem que interpretar bem a questão. Você tem que apontar duas, e tem mais do que duas, mas é para apontar apenas duas capazes de aumentar a concentração. Muita gente, preste atenção nessa parte aqui, em Guilherme, muita gente, Ana Clara, acha que isso aqui, ó, aumentar as concentrações das moléculas apolares, é a perturbação. Não! Esse é o deslocamento. Na verdade, você tem que me explicar, ou você tem que encontrar duas perturbações que fazem essa seta aqui, ó, que eu estou botando em azul, funcionar. Deslocar para o lado direto, no sentido direto da reação. Tá? E aí, vamos fazer uma mini aula aqui, para quem não lembra do princípio de Le Chatelier? Sim, porque essa questão precisa disso. É rapidinho, mini aula. Princípio de Le Chatelier. Estava devendo isso para vocês. Ao ser perturbado, todo equilíbrio se desloca. Todo mundo já conhece esse princípio. Essa frase não vai cair na UERJ. Mas eu fiz questão de trazer aqui a diferença entre perturbação e deslocamento. Porque, Léo, isso gera dois tipos de exercício. Ou o UERJ fala assim, ei, se eu aumentar a temperatura, para onde esse equilíbrio se desloca? Que é o caso mais fácil. Ou o UERJ vai fazer o caso mais chato, que é o caso dessa questão. Como explicar o deslocamento tal? Gente, deslocamento só tem dois possíveis. Ou no sentido direto, ou no sentido inverso. Tá? Só tem esses dois deslocamentos. Agora, perturbação são três os fatores capazes de perturbar o equilíbrio químico. O princípio de Le Chatelier é uma coisa muito natural. Quando você está na corda bamba, isso aí fui eu andando lá em eu lembro até hoje, lá em Real do Cabo. Ai, que saudade dessa época. Estou lá no meu leque, lá em Real, aí vem o vento e me joga para a esquerda. Cara, a natureza diz que se eu não quero cair, eu tenho que jogar para a direita. E se o vento bater pela direita, eu tenho que jogar meu corpo para a esquerda, é o contrário. Então, toda vez que você perturba um equilíbrio, inclusive aí, o que aconteceu comigo, eu vou me deslocar no sentido contrário, no sentido de anular ou pelo menos minimizar a perturbação sofrida. Não esqueça, a pegadinha da UERJ não é o princípio de Le Chatelier, é como ela pergunta. Então, quem vem primeiro na cronologia dos fenômenos? A perturbação ou o deslocamento? Responde para mim. Chat aberto, microfone idem. Chat aberto, microfone idem. Quem vem primeiro, perturbação ou deslocamento? Muito bem, Léo, perturbação. Ah, mas por que o vestibular pergunta então a perturbação? Para perturbar a cabeça de vocês. Tá? Essa questão que eu acabei de fazer quer saber quais duas perturbações
vão deslocar no sentido de produzir as substâncias apolares. Então, toma cuidado. Eu vou voltar lá no texto da questão para te lembrar o cuidado que você tem que tomar. Ó, voltei demais. Eu quero explicar essa perturbação. Desculpa, eu quero explicar esse deslocamento aqui. Ó. Vou passar até um vermelhão agora. Na hora da prova, você faz isso, rabisca à vontade, a prova é tua, mané. Eu quero. Na verdade, o texto quer isso, deslocar para o lado das moléculas apolares. E como é que eu posso fazer isso? Só mesmo se você lembrar os 3 fatores capazes de perturbar um equilíbrio químico. São eles, só tem 3, tá? Só esses 3 são capazes de perturbar. Temperatura, pressão do reator, que é a mesma coisa que mexer com o volume do reator, e concentração das espécies. Repare que eu escrevi 3 fatores são capazes. Pode ser que um deles não funcione. E nesse caso aqui tem um deles que não vai funcionar. Já vou te mostrar qual é. Tá bom? Então vamos começar a entender, melhor, entender não, decorar mesmo de um jeito bem rápido cada um desses fatores. Toda vez que você aumenta a temperatura, o equilíbrio se desloca no sentido de minimizar esse aumento. Ou seja, diminuindo a temperatura. E as reações que diminuem a temperatura são as endotérmicas. Ah, não entendeu? Então decora essa frase. Aumentou a temperatura, ai, é como se queimasse a mão. Aí você grita, ai, tá doendo. Pronto. Ai, tá doendo. Decorou essa frase? Você já sabe o que acontece se diminuir a temperatura. É o contrário. Mas, mestre, como é que eu vou saber qual é o sentido endotérmico do exercício? Termoquímica, é o de ΔH positivo. Mas, mestre, a nossa questão tem o ΔH negativo. Opa, então já vamos logo assinalar que essa reação de ΔH negativo, a que eu quero, é uma reação exotérmica. Ih, já estou anotando. Ó. A reação que eu quero é a exotérmica. E já consigo ver que a temperatura alta não vai fazer o que eu quero. Agora, bota uma coisa na sua cabeça. Se as reações são reversíveis, se o sentido direto é exotérmico, por causa do ΔH, o sentido inverso só pode ser endo. Qual que eu quero explicar? Está anotado ali bonito para você. O que eu quero que aconteça é o sentido exo. Então, eu vou aumentar a temperatura, que fala, ai, está doendo? Não, eu vou diminuir a temperatura. Já estou achando o gabarito. Tá? Mas não é só a temperatura que é capaz de perturbar o equilíbrio, não. Também tem a pressão. E como é que a pressão faz isso? Não tem nada a ver com temperatura. Ah, mas pressão e temperatura não são inversamente proporcionais? Sim, mas em todo exercício de Le Chatelier, o cara não perde tempo, olha, para falando assim, é pressão independente da temperatura. É independente. É um fator independente do outro. Toda vez que você aumenta a pressão, olha aqui para minha mão, toda vez que você aumenta a pressão, na verdade, você está reduzindo o volume do reator. O equilíbrio não gosta. Ele vai se deslocar para minimizar isso. Como? Se deslocando para o lado que tem menor quantidade de gases. E é por isso que essa nossa questão não é deslocável por pressão. Porque a quantidade de gás que tem antes da seta é 2 mols. E a quantidade de gás que tem depois da seta é 1 mais 1, 2 mols. Então, quando a quantidade é igual, não adianta fazer nada com a pressão, que o equilíbrio não se desloca. Quem botou pressão nesse caso se deu mal. Mas, mestre, você só está falando do aumento. E a diminuição da pressão? Faz o contrário. Olha como é fácil decorar. Aumenta a pressão, fica mais confortável o lado que tem menor quantidade de gases. Faz sentido. Se diminuir a pressão, que é a mesma coisa que aumentar o volume do reator, desloca para o lado que tem maior quantidade de gases. Olha, gente, Le Chatelier na UERJ, basta decorar essas 3 frases. E a terceira frase que a gente vai usar hoje é o macete da piscininha. Um clássico. Como assim? Você vai explicar concentração com piscininha? Vou. Olha para cá. Imagine que você tenha 2 piscininhas com o mesmo nível de água. Vou desenhá-las aqui rapidinho, para você entender esse macete. E essas piscinas estão separadas aqui por sei lá, uma paredezinha. Tá? Óbvio que essa parede pode mudar de lugar. Você tem 2 piscinas com o mesmo nível de água. Piscina 1, piscina 2. Se você enche essa piscina aqui de água, estou jogando água aqui nessa piscina. A primeira piscina. O que vai acontecer se você encher a primeira piscina de água? Se você encher a primeira piscina de água, peraí que perdeu tudo, vai vazar água para o segundo, para o outro lado, né?
É óbvio, ó, encheu a piscina de água, qual o deslocamento? Pro outro lado. Aí, se você encher outra piscina, tá bom? Vou dar um exemplo de encher. Agora, a piscina 2. Se você enche, você enchendo a piscina 1. Enchendo a piscina 1, desloca para a piscina 2. Enchendo a piscina 2, enchi de água aqui, desloca para o outro lado. Faz com a cabecinha assim, para o outro lado. Pronto. Natural. Ah, mas é só quando enche a piscina? Não. Também é quando você tira a água. Deixa eu fazer a cor aqui bonitinha. Então, se você bota a água num lado, desloca para o outro lado. Se você bota do outro lado, desloca para o outro lado. E aí você faz assim com a mãozinha. Só que as piscininhas, na verdade, são reagentes e produtos. Ah, esqueci de te contar a reação, né? Sim, um lado da piscina é o lado dos reagentes. E o outro lado da piscina é o lado dos produtos. Então, sempre que você adiciona reagente, desloca para o lado dos produtos. Sempre que você adiciona produto, desloca para o lado dos reagentes. E se eu tirar reagente? Desloca para o lado dos reagentes. A piscina agora, gente, tem que botar no nível, ó. Se eu tiro água daqui, blu, 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 vaza água para cá. Se eu tiro água daqui, blu, 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 vaza... Gente, a água não pode subir, ela só pode vazar, é para baixo. Então, isso é natural. Uma cesta da piscininha acerta 100% como a concentração das espécies vai deslocar o nosso equilíbrio. Vamos para o nosso equilíbrio, inclusive. Está aqui explicado os 3 fatores. Atenção! Catalisador não perturba equilíbrio químico, tá? A UERJ vai perguntar, o que acontece se eu adicionar um catalisador nessa reação? Ela fica com maior rendimento? Ela fica... Não, ela só fica mais rápida. E rapidez é velocidade, não tem nada a ver com rendimento. Tá bom? Catalisador não perturba o equilíbrio químico. Por quê? Apenas esses 3 fatores perturbam. O catalisador apenas faz a reação ficar mais rápida e isso não é perturbar o equilíbrio químico. Voltando para o nosso equilíbrio, qual vai ser o gabarito do nosso equilíbrio? Ah, tá aqui, ó. Olha por que o nosso equilíbrio não é deslocado por pressão. Antes da seta, deixa eu fazer aqui nosso rascunhozinho. Rascunho não precisa fazer no caderno de resposta, tá? Eu que estou fazendo NO2 GNO gasoso, só para te mostrar. Dando N2 gasoso, mais... Se liga, galera, olha lá, a quantidade de gases de um lado e do outro, tá vendo, Lívia? É igual. 2 mols antes, e aí você soma depois. 2 depois. Então, esquece pressão. Pode aumentar a pressão, pode diminuir a pressão, esse equilíbrio não vai ser deslocado, porque a quantidade de gás é a mesma. Se tiver líquido, não soma. Se tiver sólido, não soma. Se tiver aquoso, também não soma. Só gases. Ok? Sobre temperatura, você já sabe. Essa reação direta, por causa do ΔH, é exotérmica. Se a reação direta é exotérmica e é essa que eu quero explicar, eu tenho que abaixar a temperatura. Está aí primeira perturbação. Gente, perturbação não é só temperatura, não. Tem que falar assim, abaixar a temperatura. Essa é uma das perturbações. Agora, que outras perturbações eu posso fazer, já que pressão não funciona? Pediu para citar 2. Já citei uma. Bom, as outras perturbações, já que pressão não funciona, só pode ter a ver com a concentração das espécies. Vamos fazer a piscininha aqui em azul? Vamos lá. Imagine que eu adicione a espécie NO. Vou fazer em azul, sai um verde tosco. Imagine que eu adicione a espécie NO. Olha a piscininha. É como se eu enchesse a piscininha 1 de água. Olha a mãozinha, enchi de água. Vaza para o lado que eu quero. Olha o lado que eu quero explicar. Agora, como é que eu vou escrever isso na discursiva? Ou você escreve aumentar, adicionar, perturbação, né? Adicionar NO, ou você escreve aumentar a concentração de NO. Dá o mesmo. Então, adicionar o NO faz o que eu quero. Ele só pediu 2, então vou escrever mais, tá? Vou escrever outras aqui que funciona, porque aí o gabarito é aberto. Além de adicionar NO, será que se eu adicionar N2 e O2 funciona? Não. Olha a piscininha. Se eu adicionar N2 e O2 estão do lado direito, é a piscininha 2. A água vazaria para o lado oposto ao que eu quero explicar. Olha o eu quero gigante aí na tela. Então, nada de adicionar N2 ou O2. Faça o contrário. Retirar, essa setinha para baixo está dizendo que ele está sendo retirado. Retirar O2 e retirar
M2 é uma boa. Também está valendo. Então, são outras possibilidades. Retirar. Retirar do reator, né? M2 e retirar O2. Precisa explicar, mestre? Lógico que não. O comando foi aponte, está apontado. Olha o tamanho dessa questão. A gente está aí quase 40 minutos só resolvendo essa questão. 30 minutos resolvendo a questão. Tá bom? Enorme. Mas é uma mega aula de que assuntos? Ó, equilíbrio químico, termoquímica e ligações intermoleculares. Tem mais coisa aqui, tá? Que não saiu, mas estudo dos gases, né? PV com NRT e equação geral dos gases. Eu vou colocar depois aí para vocês. Dúvidas? Joga no chat. Grita no microfone. Pesada essa questão. Pesada. Vários assuntos que talvez vocês não lembrassem. Eu estava conversando com o Natan hoje de manhã, Ana Clara também conhece o Natan, e aí eu falei o seguinte, olha, sabe o que acontece? Simulado do TPM é como se fosse, são 10 questões, igualzinho à prova, mas é como se a questão 8, 9, 10, que são as últimas da prova, as mais difíceis, já começasse no início da prova. É mais ou menos isso, né? Você só, no simulado do TPM você tem a 1, 2 e 3, depois é 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10, então fica mais difícil. Ele é repleto de questões 8, 9, 10. Para quem não sabe, as questões 8, 9 e 10 da prova da UERJ, geralmente, botar 7 aí também, geralmente são mais difíceis. Tá bom? No nosso simulado, quando está na terceira, já está começando a ficar difícil. Tá bom? E esse estudo aí de Le Chatelier, com piscininha mal desenhada e tudo, vai para você. Tá bom? Ah, mas você não falou se diminuir a temperatura. É o contrário. Ou você não falou se diminuir a pressão. É o contrário. E viu por que o nosso equilíbrio não é alterado por pressão? Porque a quantidade de gases de um lado e do outro é a mesma. Então, não é alterado por pressão. Tá bom? Le Chatelier, quando cai, pega todo mundo pelo pé. Agora que a gente fez uma questão de vários assuntos, vamos fazer uma que é de um assunto só. Aqui só tem eletroquímica. Só que, atenção, não é nem de pilha, nem de eletrólise. Até tem uma partezinha aí de pilha. Mas a parte importante diz o seguinte, ó. Dos metais disponíveis para a proteção da liga, calma que eu vou ler o texto. Eu quero proteger a liga. Cara, preciso te dar uma aula que geralmente as apostilas, os cursinhos não dão. Toda vez que cai proteção de metais, todo mundo pensa na proteção catódica, também que é chamada proteção por sacrifício. Mas não existe só ela. Quer ver? A corrosão dos metais é um dos processos espontâneos mais indesejados, uma vez que pode ser até responsável pela destruição de partes de estruturas metálicas. Uma liga contendo, na sua maioria, o metal ferro, foi testada contra a corrosão. Então, já vou anotar que a liga que eu quero proteger, né, é a liga que contém o metal ferro. Foi testada contra a corrosão. Para tal teste, havia disponíveis os metais níquel, zinco, cobre, texto e os potenciais padrão de redução são fornecidos. Atenção, está escrito no texto que é redução, está escrito na tabela que é redução, veio equacionado reações de recebimento de elétron. Ô, meu amigo, só falta você. Ah, eu confundi achando que era oxidação. Não, esses potenciais são de redução. Tá bom? Três vezes escrito isso. Dos metais disponíveis para proteger a liga de ferro, indique o melhor metal para revesti-la e aquele ideal para funcionar como metal de sacrifício da liga. São dois metais diferentes. Repare que tem aqui, ó, E. Ah, mas não pode ser o mesmo? Não, não é o mesmo. Chegou a hora de você ter uma mini aula sobre proteção contra a corrosão. Deixei esse espaço aqui exatamente para isso. Bom, primeira coisa, a corrosão dos metais, como já está escrito lá em cima, é um processo espontâneo, só que ele é indesejado. As pilhas também são espontâneas, mas elas são desejadas. Todo mundo quer que a pilha forneça energia. A corrosão é algo que destrói os metais, especialmente o ferro. Não sei se vocês sabem, tem uma curiosidade. Metade de todo o ferro que é produzido mundialmente é para repor ferro que já havia sido produzido. De novo, metade de todo o ferro que é produzido no mundo é para repor ferro
que está enferrujando. Porra, então é muito sério a gente proteger as estruturas de ferro, né? Só que existem dois tipos de proteção. E os livros, eu já vi livro confundindo os dois. São totalmente diferentes. A proteção por revestimento, que é um tipo, e a proteção por sacrifício, também chamada de proteção catódica, mais conhecida como metal de sacrifício. E aí eu consegui fazer uma questão, graças a Deus, unindo as duas proteções. O objetivo é o mesmo. Qual é o objetivo? Proteger o ferro, por exemplo, nessa questão, contra a corrosão. Então, a proteção por revestimento, acho que o desenho vale mais do que mil palavras. Imagine que você tem a barra de ferro e você quer protegê-la da corrosão. Corrosão, gente, é uma oxidação causada pelo oxigênio. Galera, cuidado que tem muita gente que fala assim, corrosão, o agente oxidante é a água. Não, a água acelera, a acidez acelera, a salinidade acelera a corrosão, mas o agente da corrosão é o oxigênio. Então, o que é uma corrosão? É uma oxidação causada pelo ar. Se não tiver ar, não tem corrosão. Na verdade, ela é causada pelo oxigênio do ar. Então, uma das maneiras de você evitar que o oxigênio do ar entre em contato com a tua barra de ferro, deixa eu desenhar aqui minha barra de ferro, é você revestir a barra de ferro. Esse revestimento pode ser até com tinta. Hoje em dia se faz muito isso, né? Você passa uma tinta anti-ferrugem. Agora, revestir significa cobrir o ferro todo. É bem diferente da proteção de sacrifício, tá? Qual o problema do revestimento? Se sai um pedaço do revestimento, a corrosão acontece. Porque o oxigênio está doido aqui para corroer o ferro, mas se não tem contato, não tem reação química lá. O oxigênio chegando, ei, ferro, vou te corroer. Vai nada. Tem um revestimento ao redor. Esse revestimento pode ser tinta, pode ser plástico, né? Mas dependendo do que você vai revestir, você não vai conseguir gastar. Imagina, você vai revestir, sei lá, um navio com plástico. Não tem como. Cadeira de praia, você já viu cadeira de praia, né? É revestida com plástico para não corroer muito e mesmo assim corrói. Enfim, o revestimento funciona, são as tintas, os arcão, né? E você pode revestir com outro metal, que é o que eu vou fazer aqui. Como é que se reveste com outro metal? Uma tinta especial? Não. Eletrólise, eletrodeposição. Então, o que está em verde ali, ao invés de ser tinta, pode ser um outro metal. Agora, que metal você vai escolher para revestir? Responde ainda não, que é a pergunta da questão. Para terminar, eu quero te explicar o que é a proteção catódica mais conhecida como metal de sacrifício. Vou trocar até de cor, porque o metal de sacrifício, como o nome já diz, ele tem que se sacrificar na frente daquele que ele quer proteger. Então, vou desenhar de novo uma barra de ferro, tá? Uma liga metálica com ferro. Só que a vantagem do metal de sacrifício, gente, é que você não precisa revestir o ferro todo. Não precisa não, nem deve. Você só vai aparafusar, pregar, fazer o contato entre umas plaquinhas de metal de sacrifício e, olha, quando a estrutura é muito grande, como navios, plataformas de petróleo, gasodutos, oleodutos, a preferência da engenharia qual é? O metal de sacrifício. Melhor do que revestir, imagina. Vamos revestir um gasoduto todo com tinta? Não tem como. Pinta o navio inteiro, petroleiro? Não tem como. Então você faz o metal de sacrifício. Ó, e para provar que o metal de sacrifício não precisa estar em volta, eu vou botar o metal de sacrifício aqui embaixo do texto. Aqui, ó. Caraca! Você pode botar um metal de sacrifício enterrado no subsolo? Pode, é muito comum. Metal de sacrifício. Nos tanques submarinos, o metal de sacrifício está enterrado. Tá? Tanque de posto de gasolina, tá lá o metal. Mas tem que ter um fio, tá? Conectando o metal de sacrifício ao ferro. E aí, como funciona o metal de sacrifício? Evita o contato do oxigênio com o ferro? Não, não tem como evitar aqui. Tem espaço para o oxigênio atacar o ferro. Cara burrão, olha lá, botou umas placas aqui de zinco e eu vou conseguir chegar. Só que quando o oxigênio chega ali, agente oxidante, vai provocar a oxidação do ferro. Perto do ferro, colado no ferro, ou seja, tem contato, há um metal que se oxida mais do que o ferro. Esse é o gabarito da questão.
Metal de sacrifício não é uma escolha qualquer, Lívia. Não é uma escolha qualquer, Stephanie. O potencial padrão de oxidação do metal de sacrifício, ou seja, daquele que vai se sacrificar, tem que ser maior do que o potencial padrão de oxidação. Potencial é vontade, já falamos isso. Padrão de oxidação do metal que ele quer proteger. Nesse caso aqui, não vou nem botar proteger, vou botar logo que é o ferro, né? No nosso caso, é o ferro. Podia ser outro metal, mas no nosso caso, é a liga de ferro. E aí, meu amigo, com essa mini aula aqui, eu já te ensinei que metal de sacrifício não é qualquer um. Quem poderia funcionar como metal de sacrifício contra o ferro? Ah, está escrito ali, eu não vou errar. Quem tem potencial de oxidação maior que o ferro. Só que a tabela não é de potencial de oxidação, é de redução. O que eu faço? Eu troco o potencial todo da tabela? Não precisa, não. Se o potencial de oxidação, sublinhar, do metal de sacrifício tem que ser maior que o do ferro, gente, porque ele tem que se oxidar mais do que o ferro, ele tem que se sacrificar. O de redução vai ter que ser menor. Como o potencial do ferro é menos 0,44, menor que esse número só tem um, que é o menos 0,76. Então, eu já matei o metal de sacrifício do ferro. É o zinco. Aliás, é um clássico, tá? Nos navios, nas plataformas de petróleo, nos petroleiros, nos gasodutos, sempre tem lâminas de zinco penduradas, tá? Porque são feitos de ferro e o zinco é um grande metal de sacrifício para o ferro. Mas, mestre, o que vai acontecer com o zinco, tadinho? Ele vai sofrer oxidação, corrosão? Vai. Mas é melhor você trocar algumas placas de zinco de anos em anos do que trocar um navio inteiro, um gasoduto inteiro, uma plataforma de petróleo inteira. Fez sentido? E o revestimento? Você esqueceu? Esqueci, não. Revestimento é o contrário. Se você vai revestir, vamos lá. O ideal era pintar, mas eu não quis revestir com tinta. Eu quero fazer uma camada de um outro metal. Não disse para que é mesmo. Gente, isso é um teste, é um processo de teste. Para revestir, eu tenho que escolher alguém que não se oxide muito. O que adianta? Pensa comigo. Você tem lá o ferro, aí bota uma camada do metal, tipo zinco, que se oxida mais do que o ferro. O que vai acontecer? O oxigênio vai chegar no zinco, vai oxidar o zinco vai acabar, vai oxidar o ferro. Então, se eu quero proteger o ferro por revestimento, eu quero, óbvio, pode ser tintas, tá, gente? Eu não posso deixar de anotar que um grande revestimento que tem são as tintas anti-ferrugem. Mas se você vai revestir com metal, tem que ser metais que se oxidem pouco. E metais que se oxidem pouco, todo metal se oxida, né? Por exemplo, se eu tivesse platina, pô, eu ia escolher a platina. Platina é altamente inerte, por isso que é caro. Ouro, né? Mas eu não tenho platina aqui. Eu tenho que escolher um metal que se oxide menos que o ferro. Se oxida menos que o ferro, tem um potencial de redução maior que o ferro. E aí, tem uma gama de possibilidades ali. Só que, cara, tem um que é o melhor de todos aqui. Esse cara tem potencial de redução positivo. É o cobre. Cobre é um excelente revestimento. Tanto é que várias estátuas são feitas de latão. Latão não, né? De bronze. Porque o bronze leva cobre. Né? A estátua da liberdade é quase cobre puro. Né? O bronze é uma liga com cobre. Agora, quer ver quando o cobre se oxida? Porque ele também se oxida, ele não é totalmente inerte, ele fica esverdeado. Toda vez que você passa numa estátua metálica e tem a base dela de pedra-sabão esverdeada, é porque está formando o que a gente chama de um ferrugem do cobre, mas não é ferrugem, chama-se azinhavre, é esverdeado, tá bom? Por que você escolheu o cobre, mestre? Porque o cobre tem um alto potencial de redução, ou seja, pouca vontade de se oxidar. E por que eu escolhi o zinco para o sacrifício? Pelo contrário, né? Então a escolha, cuidado que o que mais cai é o metal de sacrifício, tá? Mas é bom você conhecer também o revestimento, que é o contrário. Tranquilo, gente? Cuidado, questão perigosíssima. A segunda parte é mole. Escrever a reação de óxido-redução que representa a pilha. Em seguida, escreva a reação de óxido-redução que representa a pilha formada. Só que ele vai te dar os dois eletrodos que ele quer. Que eu quero. Eu quero uma pilha. Galera, quando eu falo que eu quero uma pilha, eu já estou dizendo que a DDP tem que ser positiva.
Eu quero uma pilha entre o chumbo e o níquel. Então, vou pegar aqui o potencial do chumbo, que é o Pb, e do níquel, que é o Ni. E vamos dar essa DDP aí da pilha. Beleza. O revestimento não vai estar diretamente em contato com o metal que queremos proteger? Já entendi o que você está falando. Isso é uma questão belíssima lá da falecida UFRJ, se não me engano, é 2004. E esse é um problema, tá, Léo? Se esse revestimento de cobre aí que eu escolhi, que é o gabarito, acredite em mim, é um gabarito, se ele quebrar, sei lá, fizer um buraquinho ou formar um feito, é pior o revestimento do que não ter nada. Porque aí vai formar a pilha que você citou. O Léo lembrou muito bem, foi ótimo essa tua fala, Léo. Porque o revestimento de cobre não pode formar uma pilha com ferro? Pode! E a pilha de cobre com ferro tem uma DDP altíssima. Só que se o cobre está em contato com o ferro sem oxigênio, não tem ponte salina, não tem pilha acontecendo. Então, o perigo, Léo, e esse perigo é verdadeiro, é aquele revestimento verde ali de cobre ao redor do ferro quebrar. Aí, meu amigo, aí o ferro se oxida mais rápido ainda, porque além do oxigênio do ar, tem o cobre, né, que tem um potencial de redução enorme, recebendo elétrons dele. Porra, aí, meu amigo, ele vai se oxidar mais ainda. Perfeita, perfeito. Depois eu vou mandar para vocês, no grupo, essa belíssima questão da falecida UFRJ. Tá? Aliás, não é à toa, não tiro questão do nada. Essa questão se baseou também nessa da UFRJ lá de 2004, se não me engano. Tá bom? Vou botar para vocês que ele bota 4 testes de ferro revestidos e pergunta qual que se oxida mais rápido. Bota em ordem crescente de corrosão. É uma questão rápida. Eu boto para vocês e já boto o gabarito no dia seguinte. Tá bom? Então, sacou, Léo? Realmente, o cobre ele pode acelerar a corrosão do ferro. Por isso que tem que estar bem revestido, para não ter ponte salina e não formar uma pilha. Então, vamos lá para o nosso padrão de resposta. E aí vamos separar, tá? Revestimento de cobre. Melhor revestimento é o de cobre. E aí pode botar cobre, Cu, tanto faz, é só indicar. E não precisa explicar. E o metal de sacrifício é o zinco. Ou seja, os extremos da escala. Tá? O objetivo é o mesmo, mas eu escolhi 2 metais diferentes porque a forma de proteger é diferente. E a pilha, a semi-reação de oxirredução da pilha níquel-chumbo. Aí eu tenho que voltar lá para os potenciais e agora presta atenção que é um clássico. Sempre que for uma pilha, você vai pegar aquele que tiver maior potencial e vai manter, e aquele que tiver menor e vai trocar o sinal. Esse é o macete para todas as pilhas. Você vai entender esse macete já já. Que potencial é maior, galera? Microfone aberto, chat idem. Menos 0,23 ou menos 0,13? Menos 0,23 ou menos 0,13? Quem é que é maior? Menos 0,13. Cuidado, né? Esse número aqui é maior. Número negativo é um perigo, né, Lívia? Esse que é maior, eu mantenho. Esse que é menor, eu vou trocar o sinal. Ah, já sei, você trocou o sinal porque é negativo. Quem te falou isso? Não é porque é negativo, os dois são negativos. É porque toda reação de oxirredução, alguém se oxida e alguém se reduz. Eu não posso somar 2 reduções. Agora, quando o texto pede para equacionar a oxirredução de uma pilha, pilha é espontâneo. Espontaneamente, quem tem alto potencial de redução vai sofrer redução, obrigando o outro a sofrer oxidação. Então, você simplesmente presta atenção. Eu odeio professor que dá a formulinha para calcular DDP de pilha. Não tem fórmula. Não tem fórmula. Porque fórmula para calcular DDP de pilha pode ser um perigo. Tá? Você vai pegar a semi-reação de redução, do jeito que vê o mundo, sem trocar nada, vai copiar e vai pegar a do níquel invertida. Porque não pode ser 2 reduções. Então, como é que fica? Vamos lá para o nosso padrão de resposta. Gente, tem desenvolvimento. Eu quero a reação de oxirredução, então é chumbo 2 mais 2 elétrons. Esquece o estado físico, dando chumbo 0, potencial padrão, menos 0, esqueci, menos 0,
13. Obrigado. Menos 0,13. A outra reação, que é a do níquel, eu vou inverter. Então, vai ficar níquel 0, seta, níquel 2 mais, ou mais 2 elétrons. Demos sorte aqui que o número de elétrons é o mesmo. E agora lembra que esse que era negativo vai ficar positivo, mais 0,23. Mas por que esse macete de trocar o sinal? Não é macete, é o conceito de potencial. Potencial é sinônimo de vontade. Quando eu somo essas duas semi-reações, obrigatoriamente cortando os elétrons. Se o número de elétrons não fosse igual, multiplica a semi-reação por 2, por 3, por 4, qualquer número para poder cortar os elétrons. Não pode ter elétron na reação global da pilha. Na reação global da pilha, vou escrever aqui de novo pilha, um pouco apaga aquela pilha lá de cima, vai ser chumbo mais 2, ou chumbo 2 mais níquel 0, dando chumbo 0 mais níquel 2, e já calculo aqui a DDP. Repare que DDP é sigla para a diferença de potencial. E aí vai dar positivo. Uma DDP bem pequenininha de 0,10 volts, mas sempre positiva. Se um dia você calcular a DDP da pilha e achar negativa, parabéns, você errou. É sempre positivo para pilhas. Pilhas e baterias sempre tem que ter DDP positivo. E aí vai a explicação do macete. Ah, mas por que você mantém o maior e troca o sinal do menor? Lógico, para poder manter. Léo, potencial de quê? Essa brincadeira do potencial é sinônimo de vontade, eu vou repetir, Léo, vale para qualquer potencial. Quer ver? Esse potencial fornecido aqui, nessa questão, é o potencial de redução. Raramente se fornecem de oxidação, que é igual a esse, só trocar o sinal. Quando eu digo que o potencial de redução do chumbo é menos 0,13 e o do níquel menos 0,23, eu pergunto qual o maior, eu estou te perguntando, chumbo frente ao níquel, quem vai sofrer a oxidação? Potencial, vou escrever aqui de novo, é sinônimo de vontade. Então, respondendo a sua pergunta, Leozinho, qualquer potencial. Você tem um alto potencial de passar no vestibular, já fiz essa brincadeira, você vai passar. Mas se tiver alguém com mais potencial que você e só tiver uma vaga, desculpa. Entendeu? Potencial é comparação. Então, quer o potencial seja de oxidação ou de redução, potencial é sinônimo de vontade. Eu descobri que, como o potencial do chumbo é maior que o do níquel, ele tem mais vontade de sofrer redução que o níquel. Se esses potenciais fossem de oxidação, ele teria mais vontade de sofrer oxidação do que o níquel. Então, não importa se o potencial é de redução ou de oxidação. Potencial vai dizer quem tem mais vontade ficou feio aí, tá vendo, Guilherme? Quem tem mais vontade de sofrer aquilo que o potencial indica. Potencial de redução indica quem vai sofrer redução. Potencial de oxidação indica quem tem mais vontade de sofrer oxidação. E não precisa dar os dois, vamos combinar, né, gente? Um potencial e o outro com sinal trocado. Por isso que o vestibular escolhe uma tabela de potenciais. Foi Lívia? Foi Duda? Foi Miranda? Foi Léo? Jean, tranquilo? Então já está aqui a DDP, a reação global da pilha com DDP e tudo. Porque, se não me engano, foram dois pedidos, né? A reação de óxido-redução, calculando a sua voltagem. Ah, deixa eu mostrar alguns sinônimos aqui possíveis, né? Porque às vezes o discípulo, pô, o cara pediu para calcular a voltagem, o Guedes calculou DDP. Putz, DDP, voltagem, delta E zero, tudo a mesma merda. Tensão, calcule a tensão da pilha. Força eletromotriz. Caraca! Mestre, na física, meu professor alertou que a força eletromotriz só é igual a DDP se o gerador for perfeito. Verdade. Na química sempre vai ser perfeito. Então, são 5 nomes que os vestibulares do Brasil inteiro usam para calcular a mesma merda. DDP, voltagem, delta zero, tensão, força eletromotriz. Anota esses sinônimos aí. E essa questão é só de eletroquímica. Beleza? Agora, são 2 questões aí, tá? Repara que é só de eletroquímica, mas, ó, cuidado. Pilha não tem nada a ver com corrosão. Então, essa parte aqui é sobre pilhas.
O que está em preto, Lívia, não precisa ir no caderno de resposta, não, tá? E essa parte aqui é sobre corrosão e sua proteção. Porque muita gente acha que eletroquímica é só eletrólise e pilha, eletrólise e pilha, eletrólise e pilha. Quando cai corrosão, toma. Então, hoje você teve uma bela aula, e pelo menos eu achei, de proteção contra a corrosão. Tá bom? Tá bagunçado? Mas cuidado. Só existem esses dois tipos de corrosão. A proteção por revestimento. Só existem dois tipos de proteção, desculpa. O revestimento e a proteção catódica. Que cai um pouco mais do que revestimento. Metal de sacrifício não é qualquer um. Tem aquele que se sacrifica, aquele que se oxida na frente. E aí que eu usei o potencial, viu, Léo? De novo, usei o potencial. Ah, mas esse potencial não é de oxidação. Tudo bem. Se ele se oxida na frente, ele se reduz atrás, né? Eu troco o sinal. Faço o contrário. Alto potencial de oxidação significa baixo potencial de redução. Beleza, galera? Eletroquímica não dá para perder ponto, tá bom? Eletroquímica é para gabaritar na prova da UERJ, porque não tem mistério. Talvez haja mistério em polímeros. E aí, a gente vai ressuscitar, presta atenção Lívia, presta atenção Jean, presta atenção Stephanie, alunos novos aí do Maratona, porque eu estou fazendo um checklist, você deve ter visto isso em outros materiais, um checklist de reações orgânicas, tá? E aqui a gente vai, né, nessa questão, a gente vai falar dessa reação aqui, ó, a hidrólise ácida. Como assim? A questão não é de polímeros? Galera, a hidrólise ácida está aqui checada, né? Está ticado aqui, mas na verdade eu falei da esterificação. É que quem sabe esterificação sabe hidrólise ácida. Acho que foi assim que você matou a questão, né, Lívia? Ah, mas ela é de polímeros. Tudo bem. As reações que os polímeros fazem são reações orgânicas. Então, eu prometi, e agora estou explicando para os alunos novos, esse checklist vai ficar todo amarelinho até o final do projeto. Todas as reações orgânicas que já caíram ou até que não caíram na UERJ, por exemplo. Eu nunca vi na UERJ produção de alcóxido e fenóxido, mas pode ser que caia. Todas essas reações vão ser ticadas em amarelo até o final do projeto. Vamos voltar na nossa questão aqui de polímeros para a gente ver a hidrólise. Quer ver? A reciclagem do PET, politereftalato de etileno, que é o politereftalato, né? PET é a sigla em inglês, é uma grande aliada na redução do lixo plástico mundial. Uma das formas de reciclagem é a reconstituição dos monômeros originais do PET. Galera, essa questão aqui só tem esse conceito de polímero. Você saber que todo polímero vem de monômeros. Olha o nome. Mono, poli. Então, todo polímero vem de monômeros, tá? A próxima questão vai ser mais legal. Através da hidrólise ácida. Cara, então eu estou te dizendo como é que se faz a reciclagem do PET. É através da hidrólise ácida, que é o contrário da esterificação. E aí você já tem que começar a malandragem. Reparem que o PET é um poliéster. Como assim poliéster? Eu só estudei a função éster. Gente, sempre que você vira a função éster no polímero, ela vai se repetir várias vezes aqui, ó, poli vezes. Esse N, gente, conceito de polímero, significa que essa estrutura que está aí na sua telinha vai se repetir para a direita e para a esquerda muitas vezes. Um número muito grande. Tá? Não é infinito, não, mas é indefinido. Como é indefinido, você chama de N. Se você soubesse que número é esse, não seria um polímero, seria um oligômero. Né? Por exemplo, tem disacarídeos, trissacarídeos, tetrasacarídeos, esses são conhecidos, são oligômeros. Agora, polímero, você não sabe quanto vale o N. Tá bom? Escreva a fórmula estrutural dos monômeros do PET. Você vai ter que fazer a reação de hidrólise ácida e identifique as ligações intermoleculares destes monômeros. Bom, essa é uma questão perigosa, porque primeiro você precisa escrever para depois identificar. Se você não acertar a fórmula do monômero, babou. E aí, vamos lá. Eu não sei se você viu, mas eu chamei ele de poliéster. É isso mesmo, o PET é um poliéster. Mas você só está vendo uma vez o grupo carboxilato aqui. Só que ele vai continuar acontecendo. É porque a gente não costuma desenhar o polímero integral. Não dá para desenhar integral, ele é gigante. Então, esse éster que aqui aparece, essa ligação, esse grupo carboxilato, vai acontecer aqui também. Vai acontecer aqui também. Ué, mas eu não tenho nada aqui. De novo, galera, essa parte que vem depois do colchete é um repeteco do que tem aqui. Então, se você pegar a parte da esquerda e colar ali na direita, vai dar um éster.
Olha lá, se você juntar esse C dupla O, que eu vou passar o laser aqui para todo mundo ver. Se você juntar esse C dupla O aqui com esse O, forma éster de novo. Ou seja, a função éster não aparece uma vez, não. Aparece muitas vezes no poliéster. Outro erro muito comum é o aluno achar assim, quando alguém pergunta assim, quais funções orgânicas qual a função orgânica desse polímero? O aluno lê aqui e fala cetona. Não é cetona, porque tem coisa ligada aqui. E quem é essa coisa ligada aqui? É o O. Ah, tem o éter aqui. Não tem éter. Esse polímero só tem éster, porque essa estrutura se repete várias vezes. Essa é a única parte de polímeros que você precisava saber nessa questão. Mas calma que tem mais assunto de polímeros na próxima questão. Espero que a gente consiga fazer hoje. Vamos conseguir. Como é que eu vou regenerar o PET? Deixa eu dar uma limpeza nisso aqui, ficou muito sujo. Como é que eu vou regenerar o PET? Daqui a pouco eu escrevo que ele é um poliéster de novo. Cara, a hidrólise dos ésteres, né? Já que você viu que é um poliéster, a hidrólise dos ésteres é a reação contrária à esterificação. Aquela que eu peço, na verdade, Jean, eu imploro para o meu aluno decorar. Eu não acho que reações orgânicas seja um assunto para ser decorado, mas essa vale a pena. Quer ver? Vou até anotar aqui em cima, de novo. Aqui embaixo, todo ácido carboxílico mais álcool, cara, escreve isso no papel várias vezes. Vai dar éster mais água. Essa reação, já botei setinha de ida porque tem a de volta. Então, se eu pego um éster e reajo com a água, vai dar ácido carboxílico mais álcool. A ida se chama esterificação. Gente, isso já está no slide anterior, tá, gente? Por isso que eu estou escrevendo com pressa. A volta se chama hidrólise ácida. Ácida é porque o catalisador é ácido sulfúrico, H+. Mas hidrolise é quebra usando água. A ligação do éster que você quebra é sempre essa daqui. Sempre. Ah, por que você está falando sempre? Não é só na hidrólise? Não. Se você fizer uma amonólise, que é uma quebra com amônia, vai quebrar ali. Se você fizer uma, sei lá, uma reação desse cara com outro éster, éster pode reagir com éster? Pode. Vamos ver em breve. É transesterificação. Vai quebrar ali. Se você fizer uma hidrólise básica, que na verdade não é com água, é com base, vai quebrar ali. Então anota. Mas, mestre, como é que eu vou decorar que é sempre nesse lugar a quebra? Gente, é a ligação que separa os dois O's. Repara, essa ligação deixa o C duplo O para um lado e o O para o outro. Agora você vai me dizer, que pedaço parece ácido carboxílico? Sim, porque eu tenho que regenerar os monômeros do éster, que é o ácido carboxílico e o álcool. Esse pedaço parece ácido carboxílico. Mas o que está faltando aqui para ser um ácido carboxílico? OH. E esse pedaço parece álcool. Mas o que está faltando aqui para ser um álcool? H. Adivinha de onde vem esse H e esse OH? Da água, Bocó. Porque hidrolise é quebrar usando água. Na biologia tem muito isso, né? Na biologia você pega a ligação peptídica e quebra com água, né? Se você pega a sacarose para voltar a ser glicose mais frutose, tem que entrar com uma molécula de água, senão não quebra. E o erro mais comum, esse desenho com H e OH ainda não é o monômero. Porque se isso aconteceu aqui, nessa ligação, na ligação C dupla O, vai acontecer aqui também. Lembra que eu te falei que o polímero se repete N vezes? Então, galera, grava uma coisa. Todo monômero de um polímero de condensação, que é um caso desse, ele vai ser um monômero difuncional. Difuncional quer dizer que vai ter duas funções na mesma molécula. Elas podem ser iguais, como é o caso, mas poderiam ser diferentes. Nesse caso, como é um poliéster simples, o ácido carboxílico que eu formei nessa extremidade, eu vou ter que formar nessa aqui também. Ó. E o álcool que eu formei nessa extremidade, eu vou ter que formar nessa aqui também. E aí tá os monômeros difuncionais. Vamos acrescentar em azulzinho mesmo. O que está faltando aqui para ser um ácido carboxílico mesmo? Um OH.
E não fique com medo de ficar acrescentando H e OH toda hora. Porque para você quebrar N moléculas, para você quebrar, né, o polímero N vezes, você vai precisar de 2N moléculas de água, o dobro de moléculas de água, né? Enfim, não precisa se preocupar com isso, não. O importante aqui é você acertar os monômeros. Já está desenhado os monômeros. O que são os monômeros? Esses fragmentos em vermelho, com os 2 OHs que eu acrescentei. Vai dar um ácido dicarboxílico. Aqui está dando um ácido dicarboxílico. Falei que era difuncional, né? E aqui está dando um diálcool, também conhecido como diol. Galera, todo poliéster, não é só esse não, todo poliéster, tem gente que gosta de decorar isso, eu não gosto não, porque é óbvio. Todo poliéster vem de um ácido dicarboxílico e de um diol, que é uma reação de esterificação. Uma reação de esterificação à luz dos polímeros, ok? Então não fica achando que polímero é reação nova. Aliás, essa questão nova tem muito pouco de polímero. Vamos lá para o nosso caderno de resposta, tá? Desenhar os fragmentos. Aqui não tem muito desenvolvimento não, né? Até porque, porra, alguém chutar isso aqui e acertar é um absurdo. Meu ácido carboxílico, né, que era aromático. Repare que o anel aromático não muda nada. Ah, mestre, eu não botei assim abertinho, não. Botei condensado, C, dupla O, OH, problema nenhum. Esse é um dos monômeros e o outro monômero, se eu não me engano, é o etanol. Deixa eu só voltar aqui para ver. Isso mesmo, o etanol. Tá bom? Olha que coisa curiosa. É verdadeiro isso, tá, gente? As garrafas PET vêm do etanol. Ok? Agora, identifique as ligações intermoleculares destes monômeros. Identifique é outro comando. Gente, identificar a ligação intermolecular não é desenhar, é só falar um nome. Ligação intermolecular é ponte de hidrogênio de polo permanente ou de polo temporário. Aí tem a opção de sinônimo, mas só tem essas três. E nesse caso, está escrito 2 monômeros, porque ambos monômeros vão fazer ligações de hidrogênio. Então você não precisa fazer um ou outro. Os dois vão ter ligações intermoleculares do tipo ligações de hidrogênio. Como é que você sabe, mestre? Ah, só falta essa. Você não saber, quase 9h30 da noite, qual é a condição para que uma molécula faça a ligação de hidrogênio. Tudo bem, eu vou dar uma chance a vocês que não sabem. Toda molécula que tem, ó, só faz ligação de hidrogênio moléculas, então não vale agregado iônico, com hidrogênio, óbvio, e o hidrogênio está ligado a flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, um dos três. E o que essas duas moléculas têm? Hidrogênio ligado a oxigênio aqui, ó. Tanto aqui quanto aqui, tanto no álcool. Álcools e ácidos carboxílicos são clássicos de pontes de hidrogênio, tá bom? O que está em preto não bota na prova não, tá, Lívia? O que está em preto é só a minha aulinha, ok? E agora aquela questão que eu e até a Lívia, quando me perguntou, né, eu falei assim, caraca, o que eu criei aqui? Que essa questão é minha, já é antiga, eu criei já tem um tempo essa questão. Eu falei, de onde eu tirei esse treco? Depois eu saquei. Eu enrolei tanto aqui nessa questão que eu mesmo não entendi o que eu perguntei. A próxima pergunta, ela vem quase como letra B, quer ver? Apenas um desses monômeros possui isômero de posição. Apenas um desses monômeros possui isômeros de posição. Bom, o primeiro passo é identificar quem é esse, tá? Olha, o ácido dicarboxílico tem 2 carboxilas, uma em cada posição do anel aromático. O álcool tem 2 hidroxilas, uma em cada carbono. Será que eu posso trocar o OH do álcool para o outro carbono? Não, gente. Não existem 2 hidroxilas no mesmo carbono. 2 hidroxilas no mesmo carbono conferem uma instabilidade à molécula, tá bom? Então, gente, não existe... Opa, o que eu vi? Picotou? Picotou para Duda. Travou para Duda. Mas tá ok, Duda? Voltou? Então, se tiver alguma dúvida, você me chama, tá, Duda? Porque às vezes realmente pitoca, cai a luz para alguém, acontece. Então, voltando aqui, galera, não existe botar 2 hidroxilas no mesmo carbono do etanol. Então, não dá para fazer isômero de posição com esse álcool aqui, ó, o etanol. Tirar aquele OH do lugar e botar no outro carbono, não dá. Isso não existe. Mas dá para fazer isso com a carboxila.
Então, olha para cá, que daqui eu já vou tirar os isômeros de posição. E já vou desenhar o único que pode sofrer desidratação intramolecular. Olha o que eu vou fazer. Como assim isômero de posição? Gente, sempre que você tem um anel aromático, um núcleo benzênico, dissubstituído, vamos lembrar, você vai ter os isômeros orto, meta e para como possibilidade. E são isômeros de posição. Esse que está desenhado aí é o para. Esse é o ácido para benzodioico, o nome dele. Não precisa saber, não. Tá? Esse é o isômero para. Vou até escrever. E o isômero para é um isômero de posição de quem? Do orto e do meta. Agora, preste atenção no meu texto, que ele foi tão rebuscado que nem eu entendi depois. Um desses isômeros é capaz de sofrer desidratação intramolecular. Eu estou que nem minha filha sublinhando língua portuguesa, isso foi tudo. Parece o caderno de português da minha filha. Porque realmente, ainda não cheguei na pergunta. Então, olha só. Né, Lívia? Lembra que a gente discutiu? Primeiro, eu tenho que saber que um deles faz isômero de posição. Quem é? É o ácido de carboxílico. Depois, esse ácido de carboxílico aí que está na posição para, tem como isômeros de posição o orto e o meta, né, Luiz? Agora, só um deles é capaz de sofrer uma desidratação. Foca no prefixo intramolecular, dentro da própria molécula, sob aquecimento. Escreva essa equação química, meu amigo. Então, antes de eu escrever a equação química, olha que exercício doido. O cara é maluco, o cara que criou essa questão. Né? O cara é doido. O cara é doido. Eu tenho que primeiro descobrir quem é o isômero, não é o para. Porque para fazer uma desidratação dentro da molécula, botar uma carboxila de cada lado, fazer aqui, vamos. Botar a carboxila de cada lado, como é que eu vou fazer fechar as carboxilas? Então, eu vou tentar fazer o isômero mais próximo possível. E quem é o isômero mais próximo possível? É o orto. E aí eu vou desenhar o orto aqui de um jeito que eu sei que vai ter gente que não vai conseguir dormir. Poxa, você trocou as posições da carboxila. Troquei nada, ô mané. Ortometa para não quer dizer que tem que ser em cima, do lado, tem que ser posição 1, 2, 1, 3 e 1, 4. Repara que o isômero para, que está lá em cima em preto, tá a carboxila está no 1 e está no 2. Preto não vai na prova, não. 1 e 2 aí. 1 e 4. Tá bom? O que está em preto não vai na prova, não, tá? Quando você desenha do jeito que eu desenhei aqui embaixo, eu já estou fazendo um outro isômero. Que eu tenho as carboxilas mais próximas, ó, 1 e 2. É o isômero orto. E se fosse você, depois anotava isso. Depois tenta desenhar o meta. Ah, mas por que o meta não pode reagir? Gente, talvez ele até possa, mas o texto falou que apenas um deles vai sofrer desidratação intramolecular. Valeu, Duda, acompanhando. E aí, qual o reagente dessa desidratação? Gente, desidratação é uma reação de eliminação. Você não precisa botar nenhum reagente específico. Na verdade, na eliminação ninguém reage, mas é óbvio que esse cara não desidrata à toa. Imagina, tem esse ácido aí de carboxílico paradinho lá no reator dele, né? No reator, no frasco dele, daqui a pouco ele vai e desidrata. Não. Cara, tá no texto, muita gente perde ponto por não reproduzir o que está no texto. Está no texto que é por aquecimento. Então, delta. Isso não é combustão, tá? Isso é aquecimento. É desidratação por aquecimento. Toda desidratação vai dar água. E por que eu estou tirando água da mesma molécula? Porque está escrito no texto que eu quero a desidratação intramolecular. Intramolecular é dentro da molécula. No nosso checklist de reações orgânicas, já está escrito que nós estudamos inter, que é entre, e intramolecular. Mestre, você explicou que os ácidos carboxílicos costumam fazer desidratação entre moléculas. Verdade. Se eu pego um ácido acético e mando ele desidratar, vai ser entre moléculas de ácido acético. Mas como esse ácido aí tem duas carboxilas, tá vendo, Lívia? Aí ele faz a intramolecular. Eu estou aqui só corrigindo um problema que, de repente, você vem assim, ah, o professor de cursinho falou, fez uma camisa, que ácido só desidrata intermolecular.
Quando é um diácido, eles adoram fazer intramolecular. E agora, olha como é que fica fácil, ainda mais se você fizer a gotinha, gotinha tirando água. Deixa eu fazer uma gotinha só, bater um botão só aqui tirando água. Água na química orgânica é HOH. Se você fizer um botão, tirar HOH, só por favor, gente, não deixe essa gota na prova, não, tá? E olha o que forma. Que função doida é essa, mestre? Não, não é função doida, não. Essa função tem nome. Se chama anidrido. Repara que ficou um O, tá? O anel aromático não está nem aí para a reação de desidratação, né? Ele é estável. Nossa, meu anidrido ficou feio. Mas olha lá, tem o anidrido. É um composto cíclico, né? São dois ciclos, um aromático, o outro não. E aqui tem um oxigênio no meio que caracteriza a função anidrido. Antigamente, isso era chamado de anidrido de ácido carboxílico. Hoje o pessoal só chama de anidrido mesmo. E a reação já está aí bonita. Ah, essa aí eu pedi para escrever a reação. Perde ponto quem não botar o delta em cima da seta. Só não bota essas gotas não, tá? Achou que estivesse viajando muito, né, Duda? Mas o professor às vezes viaja mais do que vocês, tá bom? Não precisa colocar a temperatura exata, não. Até porque, Duda, já falei sobre isso. A temperatura que você tem aí como exata, 140, 170, é só para o etanol. É só para o etanol. Isso é moca 1. Então esquece temperatura exata, tá bom? Não precisa. O que precisa aqui é saber a diferença de intra para intermolecular. Essa desidratação foi intramolecular. Por que foi intramolecular? Porque tirou água de dentro de uma mesma molécula. Não precisou de outra molécula. Tá bom? E aí deu esse anidrido maluco aí. Gente, sei que o nosso tempo já acabou, mas, galera, polímeros, pouquinho, reações orgânicas e ligações intermoleculares. Ah, isomeria. Você fez o isômero, né? O ortometal para é isomeria. E aí, ó, no nosso checklist está aqui, ó, hidrólise ácida. Tá bom? Sei que o nosso tempo já acabou, mas, cara, eu me programei para fechar esse simulado hoje. Eu não vou dormir feliz se eu não fizer a última questão. Até porque essa última questão. Opa! Não sei por que eu hidrolisei amida aqui. Não tem nada a ver, gente. Eu vou tirar isso aqui. A gente não fez hidrólise de amida aqui, tá? Acho que é coisa errada. Vou corrigir. Eu só queria mostrar que aqui sim eu vou trazer mais duas reações orgânicas que você talvez não conseguisse, não lembrasse. É uma questão muito boa, tá? Confesso que essa questão aí não é totalmente original, tá? Aliás, eu às vezes fico até me perguntando, quem tiver que sair, sem problema, Jean, tranquilo, não precisa nem avisar, faz parte do processo. Valeu, galera, mas eu quero fechar essa 10. Porque nessa 10 eu vou falar realmente de polímeros, tá? E aí, quem não puder assistir, assiste depois o videozinho amanhã, quando ela chegar lá no YouTube. E aí, tem uma outra dica importante aqui no texto. Quando você pega o propino, que eu já vou desenhar aqui quem é o propino, rapidinho, né? Propino é uma ligação tripla, né, com 3 carbonos. Esse é o propino. Pronto. Quando você desenha aqui o propino no seu rascunho, ele tem ligação pi. Na verdade, ele tem 2 ligações pis. Isso aqui já chama o mecanismo clássico de adição, tá? Sempre que você tiver, isso eu já falei antes, vou repetir aqui, um composto, pode ser alceno, alcino, aldeído, cetona, são as funções que adoram sofrer adição. Então, eu já tenho ideia, já tenho certeza que o mecanismo da reação do propino vai ser de adição. As 4 reações. As 4 reações serão de adição. E como eu estava dizendo, essa questão não é totalmente original. Tá? Essa questão, eu vi uma questão com esse símbolo aí no meio, aí eu só troquei o reagente e gostei desse negócio de um cara só fazer 4 reações. Só que cuidado, está escrito no texto que os produtos A, B e C, que são orgânicos, têm uma ligação pi. Então, isso aqui é um indício de que você não vai fazer a adição total. Porque, vamos lá, se o propino tem 2 pis, a gente lembra que na ligação tripla, uma é sigma e 2 são pis. Se o propino tem 2 pis e os produtos A, B, C e D têm uma pi cada uma delas, é sinal que não foi a hidrogenação total. Tá bom? Foi uma hidrogenação parcial. Vou começar pela hidrogenação aqui da letra D. Vamos lá.
Gente, isso aqui é rascunho, tá? Só que parte desse rascunho vai ter que estar lá no caderno de resposta, lá no desenvolvimento. Como é que você vai dar o isomeria de um produto A sem saber que é um produto A? Pergunta da Arielle de sempre. Eu preciso explicar tudo? Nesse caso, sim. Como é que você vai dizer, tem isomeria ótica? Você nem desenhou lá. Então, todos os produtos A, B, C e D têm que ser desenhados lá no caderno de resposta. Pode ser até em bastão, para ir rápido, que é o que eu vou fazer agora. O que vai acontecer com o propino quando entrar hidrogênio? Gente, o níquel aqui é só o catalisador. Quando entrar o hidrogênio no propino, você vai romper uma ligação π, vou fazer isso em verde, e vai entrar com hidrogênio aqui e hidrogênio aqui. Olha, se vamos começar pela hidrogenação, que é mais fácil. Se entra um átomo de hidrogênio aqui e um átomo de hidrogênio aqui, você saiu de propino para propeno. O produto D de dado, fazendo aqui em vermelho, tem que ter ligação π. Então, é o propeno. A notícia boa, gente, é que as reações de adição elas não ganham carbono nem perdem carbono. Então, se o cara começa com prop, ele termina com prop. Tá? Outra que é fácil de fazer é a reação A, né? Porque essa aqui é com hidrogênio, hidrogenação, né? Essa aqui é com cloro, cloração. Mesma merda, você vai romper a π e colocar um cloro em cada uma das ligações. Agora, galera, a cloração podia ser total, mas eu falei que não. Então, deixa uma π, tá, Duda? E agora, cuidado, onde entram os cloros? Porque hidrogênio você não representa em bastão. Né? O hidrogênio entrou aqui, tu nem viu. Hidrogênio em bastão a gente não representa. Mas, gente, o rompe a π, entra aqui, entra ali, que é o macete das reações de adição, sempre você vai entrar o reagente no lugar que você rompeu a π. Pelo amor de Deus, não vai entrar na outra extremidade. Então, vai entrar um cloro aqui e outro cloro aqui. E aí já dá para ver que esse produto aqui, o produto A, não tem carbono quiral. Se não tem carbono quiral, qual tipo de isomeria espacial ou estereoisomeria que ele apresenta? Deve ser a outra, a geométrica, ou a cis-trans. Aliás, está dando para ver ali a geometria? Eu já desenhei até no formato cis. Podia desenhar no formato trans. Tá bom? Então já sei parte da resposta. Continuando, para acabar rapidinho nossa aula, quem é o produto B, quem é o produto C? Agora que o bicho pega. Eu estou fazendo fora de ordem porque eu comecei pelas reações mais fáceis. Na hora que você acrescentou hidrogênio, você botou hidrogênio numa ponta, hidrogênio na outra, e tudo bem se você trocasse. Mesma coisa com cloro. Cloro numa ponta, cloro na outra, e tudo bem se você trocasse. Agora, olha para o meu rascunho. E quando eu quero agora testar vocês. E quando você tem, o propino, né, que você tem que adicionar HCl, como é o caso aqui da reação C. Como é que você faz no caso do HCl, hein? Porque faz diferença. Se você bota um H no lugar e o Cl no outro, faz diferença. Você tem dois produtos possíveis. Galera, é aí que entra a famosa regra de Markov-Nikov. Não, peraí, que deu um travou aqui nas canetinhas. Não pode esquecer essa regra. Pronto. Não pode esquecer da regra de Markov-Nikov. Vai lá para o nosso checklist. Ó, galera, o propino, nesse caso aqui do C, lembra que vai ter que deixar uma dessas ligações πs, tá? Você vai ter que pensar aonde você vai entrar com o hidrogênio. Na hora que você rompe essa π, deixa a outra π. Você vai botar o hidrogênio no carbono, lembra da regra de Markov-Nikov? Não sabe? Vou falar para vocês. Mais hidrogenado, tá bom? Na hora de representar lá, vou te mostrar então, Lívia, qual o produto que você vai representar. Não faz diferença nenhuma representar um cis ou trans. Só que aqui rola uma dúvida, ó. HCl, regra de Markov-Nikov, o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. É aqui que ele vai entrar. Ficou feio esse verde aqui, esse rascunho. Sempre que você tiver hidrogênio, isso vai acontecer no caso da água também, tá? E tiver dúvida, aplique a regra de Markov-Nikov. Mestre, não tem uma exceção à regra de Markov-Nikov? Tem, mas não está nessa questão, não. É HBr, só com HBr, na presença de peróxido, que parece um óculos. Aí troca. Então vamos decorar a primeira regra? O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado.
obrigando o cloro a entrar no outro. Então, o produto C não é aleatório, não, hein? O hidrogênio vai entrar na ponta e o cloro vai entrar no meio. Se você desenhar o produto C com cloro na ponta, você desobedeceu a regra de Markov-Nikolov. Bom? E o produto B, que é com água? Minha dica, galera, troca a água por HOH. O H mais aqui é só o catalisador. HOH, de novo, regra de Markov-Nikolov. O hidrogênio da água vai entrar no carbono mais hidrogenado, obrigando a hidroxila a entrar no outro. Sempre tiver Markov-Nikolov, eu vou botar o nick dele aqui, ó, para você procurar ele no Instagram. Markov-Nikolov. Para você entender a regra de Markov-Nikolov, não precisa, você só pode decorar. Como é que você vai decorar? Imagina você vai numa boate, tem duas boates. Aí você olha, numa tem ninguém conhecido, na outra só amigos conhecidos, cheio de hidrogênio, amigo seu. Você vai naquela que tem seus amigos, pronto. O hidrogênio pensa assim também. Ele vai entrar onde tem mais hidrogênio. Acabou, ninguém vai te perguntar o porquê disso. O que vai acontecer com o propino quando eu obedecer? Agora tem uma pegadinha. Quando o propino, obedecendo a regra de Markov-Nikolov, isso é muito importante, tá? Entra na ponta, a hidroxila entra no meio. E aí gera algo que eu tenho que botar entre parênteses aqui, ó. Pé, 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 pé. Isso aqui não existe. Isso aqui parece álcool, mas não é, tá? Sempre que eu pergunto para os meus alunos assim, é álcool? Eles respondem, enol. Enol é uma função que não existe. Só existe no papel. Ah, se existe no papel, eu posso deixar assim. Pode não. O enol vai se transformar, neste caso, numa cetona, que é a tal da tautomeria. Mas como é que você sabe, mestre, que neste caso é uma cetona? Grande dica, olha para cá para o meu marca-texto. Quando a hidroxila do enol estiver no carbono 2, você vai botar a carbonila no carbono 2. E carbonila no carbono 2 é cetona. Só daria aldeído se fosse no carbono da ponta. Todo enol se transforma ou no aldeído ou numa cetona. Nesse caso, uma cetona. Então, cuidado, o produto B é o mais perigoso de todos. É essa cetona aqui. Esse é o produto B, ficou poluído. Esse é o produto A, que tanto faz Lívia desenhar na forma cis ou na forma trans. Esse é o produto C. E esse é o produto D de dado, que foi o mais fácil. A gente começou com ele, inclusive. Identifica o tipo de isomeria espacial existente no produto A. Aí você chega lá e escreve assim, produto A, isomeria geométrica? Não. Você desenha o produto A para dizer que ele tem isomeria geométrica, também conhecida como isomeria cis-trans. Esse desenho que eu fiz aí é só uma coincidência, tá, Duda? Duda não, Lívia. Está na forma cis. Só de sacanagem, lá no padrão de resposta, eu vou desenhar na forma trans. Aqui. Para mostrar que tanto faz. Escreve assim, produto A. Falei que ia fazer na forma 3, fiz na forma cis de novo. Pronto. Vou fazer na forma 3. Pronto. Ah, você trocou o cloro de um lugar com metil. Então faz. Né? Fiz a forma trans aí. Esse é o produto A. E aí você chega aqui do lado e escreve isomeria, é só para identificar. Cis trans. Geométrica, pode escrever cis trans se quiser. Não é isomeria ótica, tá, gente? Isomeria ótica tem que ter carbono quiral. Quais os nomes oficiais? Olha que sacanagem aqui, aqui eu pedi oficial, hein? Geralmente, a UERJ pergunta apenas nome. Aqui eu pedi oficial dos produtos B e C. Como é que você vai dar o nome oficial do B e do C se você não tem a fórmula nem do B nem do C? Deixa eu colar aqui. O B é aquela acetona e o C, tá. Tudo com 3 carbonos, né? Produto B. Não vai botar o enol, não, hein? É essa acetona. E o nome dessa acetona aqui, famosíssima, propanona. Produto C.
sei que é o produto C. Tá ali. Tá. Propeno. O nome desse produto C. Atenção, esse cloro está na posição 2 do propeno, mas podia estar na posição 1. Então, tem que escrever o número 2 para o cloro. Ah, tem que escrever o número 2 para ligação dupla? Não. Então, o nome desse cara, oficialmente falando, é 2-cloro propeno. Cuidado com a nomenclatura orgânica, cai todo ano. Esqueceu do 2, perdeu ponto. Escreveu 2 com propeno, perdeu ponto. Não é 2-cloro próprio 2-eno, é 2-cloro propeno e acabou. Esse é o nome oficial do produto C. E o produto D? O que ele vai pedir do produto D? A reação química de polimerização do produto D, fechando a nossa aula de hoje com chave de ouro. Atrasado, como sempre, mas com chave de ouro. Como é que eu vou escrever polimerização, mestre? Eu nunca fiz uma reação de polimerização. Aliás, esse produto D, como ele vai polimerizar? Galera, esse produto D, olha lá, cadê o produto D de dado? Tá ali. Esse produto D de dado, ele tem uma ligação π. Então, se ele tem uma ligação π, ele vai seguir nitidamente um dos tipos de polimerização, que é a polimerização por adição. Aqui, vamos anotar aqui no cantinho, que a gente já falou disso em outra aula, mas para classificar, né, a reação de polimerização. Agora você tem que escolher. Tem 2 tipos de polimerização que você tem que conhecer. A polimerização por adição, que vai ser o nosso caso, e a polimerização por condensação. Quando for condensação, tem que ter aqueles monômeros com 2 funções. Eu acabei de falar na questão anterior, né? Olha lá, na questão anterior, os monômeros tinham 2 funções. Aí você condensa. É uma reação que você já conhece. Mas nesse caso aqui tem π. O produto D tem π. Então, primeiro passo, coloca no quadro o desenvolvimento, o produto D, que é o propeno. Ele não pediu o nome do propeno, não. Ele só quer o produto D. E agora faz a reação de polimerização do propeno. Vou ensinar como é que faz isso aqui bonitinho. Galera, toda polimerização por adição é do tipo rompe a π, entra aqui, entra ali. Mas como é que a gente faz essa reação? Assim, ó. Polimerização. Primeiro passo, representa um monômero, que é o produto D. Em bastão mesmo, mestre? Sim, em bastão mesmo. Não perca tempo fazendo carbono pra caramba. Você vai aprender a polimerizar em bastão. Pronto. Você não sabe as condições de pressão e temperatura dessa polimerização. Então, você faz uma seta e escreva PTCat. Pressão, temperatura e catalisadores específicos. Você não sabe qual é. Se o texto falar pressão de 400 atm, temperatura de 500 graus Celsius e níquel como um catalisador, você bota. Não falou nada, bota só PTCat. Chegou a hora de fazer o polímero. Como é que é mesmo a reação de adição? Rompe a π, entra aqui, entra ali, né? Só que no polímero, quando você rompe a π, quem entra é o próprio monômero. Então tem um macete para você nunca mais errar. Duda conhece, Natan também conhece, a Yeri também conhece. A galera que já teve aula comigo conhece. Polimerização por adição. Rompe a π e dá o rabo. Calma que eu vou explicar isso. Rompe a π, ó, já rompi a π, copiei a molécula todinha e agora eu vou dar o rabo. Calma, ao vivo, a cores. O dar o rabo é nesse lugarzinho que você rompeu a pia, você faz a cobrinha, é um rabinho. Agora dá um rabo em lugar fechado. E aí fica feio se você fizer isso. Olha só. Que porra de polímero é esse? Geralmente os colchetes, os parentes são laterais. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou trocar o lugar do rabinho. É só isso. Esse pauzinho que está aqui é carbono. Não posso esquecer dele. Tem carbono ali. Eu vou colocar para cima em zigue-zague, passo a baixo, passo para eu dar o rabo tranquilamente. Pronto. Tudo que eu mais quero é dar o rabo agora. Vou dar o rabo em lugar fechado, para ninguém ver. E N vezes, para ficar gostoso. Que ridículo! Mas toda polimerização por adição, grava isso, é ridículo. É rompe a π, dá o rabo em lugar fechado N vezes. Mestre, você botou um colchete, botou um parênteses, podia ser colchete? Podia.
A única coisa que você não pode esquecer é de fazer o colchete ou o parênteses passar por cima do rabinho. E o que é esse rabinho mesmo, gente? É a valência livre do polímero. Esse rabinho não tem carbono, não. Esse rabinho, pode ser uma cobrinha, pode ser um pauzinho. Significa que essa estrutura que tem 3 carbonos, aqui só tem 3 carbonos desenhados dentro do parênteses, hein? Vai se repetir N vezes, para um lado ou para o outro. Ai, esse macete do rompe a pia, dá um rabo em lugar fechado, é só para o polipropileno, não, é para qualquer polímero de adição. Qualquer polímero de adição rompe a pi, já rompi, dá o rabo em lugar fechado N vezes. E aí eu estou perdendo uma gaivotinha que eu esqueci de balancear a polimerização. Como é que se balanceia a polimerização? Um N na frente do monômero. Está aqui a reação de polimerização que fecha essa questão enorme. O horário, caraca, quase 10 horas, gente. Tópicos: polímeros, reações orgânicas, ligações intermoleculares, né? Ligação intermolecular. Não, aqui não tem ligação intermolecular, não. Isomeria. Eu vou trocar isso aí, tá meio bagunçado. Tá bom? Esses sentimentos. Você já entendeu que a gente agora podemos dizer que a gente foi a fundo. A gente falou de reações aí de orgânicas que você não tinha lembrado. Markov-Nikov, hidrogenação, halogenação. Quinta-feira a gente entra no simulado 5. Daqui a pouquinho você recebe o 6 na sua casa. Tá bom? Gente, vamos parar por aqui. 4 para as 10. Vocês são guerreiros. Vocês são demais. Parabéns pela presença de vocês. Tá? Não foram 4 questões, foram 40 assuntos. Foram muitos assuntos. Estou muito feliz com o resultado que isso aí vai dar para vocês. Tá bom? Porque a gente está chegando aí no nível top na prova de química para gabaritar essa prova de química, não é, gente? Vamos gabaritar, né? Vamos gabaritar. Tá bom? Até quinta-feira. Quem perdeu algum detalhe na aula de hoje, daqui a pouquinho eu mando o resumo da aula. E qualquer dúvida, ó, manda no privado. A gente resolve. Tá bom? Boa noite, gente. Boa noite. Vamos descansar agora. Hoje não é hora de tocar mais em química, não. Descansa, Léo. Boa noite, Léo. Boa noite, Ana Clara. Boa noite, Lívia. Boa Boa noite, noite. Duda. Qualquer dúvida, Boa pode noite, chamar. Léo. Boa noite, boa noite. Valeu, Tatiele. Valeu, Guilherme. Boa noite, queridos. Boa noite, Mel. Valeu, Luiz.